Como pode ser evangélico e ser de esquerda? Agora, eu fui salvo pelo amor. A extrema-direita usa a moral para confundir o povo, para maltratar o povo. Evangelho, nós vamos debater no campo da teologia. Pronto. Esquerda ou direita está no campo da ideologia, da política. Se não cabe a um pastor constranger o seu voto. Morrem pessoas de um lado, que é o lado do crime, que aquilo impacta nas famílias. Morrem policiais, aquilo impacta nas famílias. Ah, é? Então eu queria agradecer minha presença aqui. Foi ótimo. Eu super me recomendo. Também recomendo. Sigam ele nas redes sociais. É um baita parlamentar. Pessoa legal. É um amigo. Professor de história. Ético. Um dos caras mais éticos desse país. Sou eu. E estudioso. Sim. Formado em sociologia. História e teologia. Engraçado. Inclusive fez palhaçaria. Fiz, formado na arte da palhaçaria. Ator, né? Sim. Um cara Não, e das minhas qualidades que mais se destacam, e são muitas, a humildade, certamente. Estamos aqui com essa pessoa, que é Henrique Vieira, que é um amigo de longa data, formou boa parte dos pensamentos quando a gente também era de um coletivo, que era uma página que ele iniciou e que se transformou em coletivo, como ele costuma fazer, coletivizar as coisas, as ideias, os pensamentos e as ações, que era o Esperançar. Isso. E aí foi vereador em Niterói, foi nesse processo que a gente se conheceu. Depois a gente foi aprofundando essa relação. Henrique, que é pastor batista, então frequentei alguns cultos da Igreja Batista do Caminho. Ele se torna deputado federal com uma atuação incrível. Recomendo que sigam ele nas redes sociais e com debate profundo, porque é historiador, é sociólogo, e é teólogo e é artista. Para quem não viu, eu recomendo que vejam alguns dos trabalhos que o Henrique fez. Fez um trabalho incrível em Marighella, né? Me orgulho muito. Você representou o Frei, né? O meu personagem era uma síntese dos freis dominicanos que deram apoio logístico a Marighella na resistência armada à ditadura. Então era uma mistura do que foi Frei Tito, Frei Beto, Frei Fernando. Era uma síntese desses personagens. Inclusive disso, já falando, tem uma cena que você fala dela, não sei se você já falou em público dela, mas você fala que é uma cena bem marcante, que é a cena do momento da tortura, né? Nossa. Esse dia, eu fui de manhã para fazer a maquiagem e minha cena era só de tarde. E fiquei 1 hora ali parado, fazendo a caracterização do meu corpo. Quando eu abri o olho, Wesley, e vi assim no espelho o meu corpo desfigurado, aquilo mexeu muito comigo, porque no meu caso era uma maquiagem. No corpo de tantas pessoas não foi. Do Frei Tito, uma referência para a minha formação pastoral e política, não foi. Então eu lembro que eu comecei a chorar e até pediram para eu segurar, porque como faltavam várias horas para a gravação, eu podia com as minhas lágrimas atrapalhar a maquiagem. Então eu passei o dia concentrado, deixando a emoção vir, mas ao mesmo tempo segurando para não chorar e refletindo sobre a história de cristãos e cristãs que até por fidelidade ao evangelho resistiram à ditadura. Quando chegou a noite, era uma cena numa livraria, eu tinha que sentar, tinha um telefonema, eu assim, com o corpo machucado, 2 policiais do meu lado, toca o telefonema, toca o telefone está grampeado pela polícia da ditadura e é o Marighella. E nesse momento o meu personagem marca com o Marighella um encontro a partir de um código que eles tinham. Então ele está sob tortura, pressão física e psicológica, recebendo um telefonema do Marighella que ele sabe que está sendo grampeado e marcando o encontro com o Marighella. Olha a dor física, o desespero emocional. E quando eu sentei para gravar essa cena, o pessoal ainda acertando as câmeras, a luz,
eu lembro que eu parei assim e eu comecei a cantar. Isso antes da cena, eu me preparando como artista, como ator, para viver aquele momento. Porque o meu personagem, no roteiro, não tinha fala. Eu pegava o telefone, a Marighella falava alguma coisa, eu dizia, confirmado. Era só uma frase. E estava escrito assim, Frei Henrique chora. O nome do meu personagem era Frei Henrique. Daí eu só tinha que falar confirmado e viver aquele momento com verdade, que é a função do artista, do ator. Então, antes de começar a gravar, o pessoal ainda arrumando as câmeras, eu comecei a cantar hoje. Eu cantei. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aí conforme eu louvava, me preparando, eu comecei a chorar mesmo, porque lembrei do Cristo torturado, desse evangelho do povo, dos pobres, da simplicidade. Quando eu comecei a chorar, o Wagner Moura, teve uma sensibilidade tão grande que ele falou assim, corre, vamos gravar. Então ele antecipou ali a dinâmica da equipe, porque ele percebeu que eu estava tomado assim por uma emoção verdadeira, singela, íntegra, real. Então, quando começa a gravar é assim, eu já estou assim chorando, aí começa, recebo o telefonema e tem um outro detalhe, no roteiro é só isso. Sabe o que eu fiz? Mas eu juro, não foi pensado, não foi planejado. Quando eu coloquei o telefone de novo, pum, me veio uma coisa assim tão forte, mas meu corpo foi, eu levantei, cara. Eu levantei assim, fui pra cima dos dois policiais, que são dois... Eles vão pra cima. Porque aí é o trabalho do artista também. Veja, só para você me entender, e você me conhece aqui, Henrique, pessoa, Henrique artista. Não foi que eu levantei na violência, eu levantei no desespero, é que não estava no roteiro. Eu levantei assim, sai daqui! E aí eles começaram a me segurar, e tudo isso é gravado. E vai pro cinema. Então, assistam. Assim. Marighella. É marcante. Mas uma coisa que você falou é que nesse momento eram os cristãos, né, com muito protagonismo ali da Igreja Católica. Principalmente depois, em 88, com a democratização, tiveram um papel muito importante para esse movimento de base, né, essas comunidades eclesiais de base, essa teologia da libertação. Queria que você falasse um pouco para a gente disso, mas a gente tem que entrar num tema que isso existiu e foi importante, e acho que é importante falar disso, só que o Brasil mudou. E agora é um país que, naquela época, os evangélicos eram... Nem 5%. Né, nem 5%. Agora são 26%, quase 30% do país, né? Como lidar com esse processo? Vale dizer, é verdade o que você está falando, mas também teve resistência evangélica à ditadura militar. Acho que, por dever de consciência, vale a pena também registrar isso. Até antes da ditadura, você sabe, 1962, em Recife, um congresso evangélico chamado Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, um campo evangélico ampliado, querendo discutir reforma agrária, reforma da educação, chamadas reformas de base do governo Jango. Então, assim, e até dentro da ditadura teve perseguição a pastores, pastoras, diáconos, obreiros. Então, vale a pena dizer que houve essa resistência. E na teologia da libertação tem o próprio Rubens Alves, né? Que muitos colocam, inclusive, como precursor à teologia da libertação, o que é muito curioso. Tem uma linha de pesquisa, tem debate acadêmico sobre isso e também, enfim. Mas muita gente coloca que o Rubens Alves, mesmo sendo protestante, de origem presbiteriana, depois ele rompe com a igreja presbiteriana,
mas ele é um formulador que influencia esse contexto da teologia da libertação, cuja frase principal, para quem está nos assistindo saber, é compromisso radical com os pobres. Se fosse resumir, significa que olhar para a Bíblia, para o Êxodo, para os profetas, para os evangelhos, para o Ato dos Apóstolos, para as primeiras comunidades, o tempo inteiro Deus ama as pessoas, mas se compromete principalmente com aqueles que estão numa situação de injustiça. O jugo da escravidão, a opressão econômica, sem acesso à terra, tudo isso é muito bíblico e espiritual e tem a ver com essa opção ética de quem abraça o evangelho. O Brasil mudou muito. Urbanizou mais, industrializou mais, informalidade, crescimento desordenado das cidades médias e grandes, uma vida cada vez mais corrida. E nesse cenário, aquela igreja que abre numa segunda, numa terça, que tem um culto da família na quarta, um coral de adolescente na quinta, que a liturgia é mais informal, que você pode falar e pregar e dar aula com uma certa facilidade. Bem, para esse Brasil de hoje, esse tipo de igreja cresce mais, não é? E essa igreja no Brasil se chama igreja evangélica, que é diversa. Esse termo, no singular, às vezes mais confunde do que explica. Mas a experiência evangélica é sua, é minha. Eu lembro de terça-feira, coral de adolescentes. Quarta-feira à noite, culto de oração. Sábado sempre tinha uma atividade de jovens, os acampamentos. Chegava domingo, escola bíblica, culto, coral de adolescentes. Eu saía da igreja 2h. Tinha uma quadra atrás da minha igreja, então eu jogava futebol lá também. Quando eu quase perdi a minha visão, quem me socorreu, quem me visitou, quem orou comigo, quem esteve ao meu lado? Minha igreja. E eu quero entrar então, nesse isso explica tema muita coisa, Wesley. Eu quero entrar nesse tema. Porque você foi alcançado pelo Evangelho muito cedo e você teve uma experiência. Por que eu quero entrar nesse tema? Porque às vezes a gente e você também somos convocados para falar do Evangelho do ponto de vista racional. Então a gente é chamado a explicar teologicamente por que nós defendemos a ideia de um Cristo libertador. E isso é uma convocação. Mas eu ainda sinto que o lugar onde se há mais resistência é a ideia do transcendente, do espiritual, daquilo que não necessariamente é explicado, mas é vivido. E eu sei que você tem uma experiência profunda que também é um processo vivido, que também te conecta à política e ao início ali de uma relação política. Então eu queria que você falasse que foi, e pouca gente sabe disso, você não fala muito disso, mas foi desse processo da visão, né? Foi. 2003, final do ano, final do meu segundo ano do ensino médio, eu tive uma perda aguda, repentina, grave da minha visão. Tanto direita quanto esquerda. Foi muito rápido. O que foi profundamente angustiante. Fiquei internado, muitos exames, neurologistas, oftalmologistas. Nome do problema, neurite óptica bilateral. Meu nervo inflamou. Perda visual. Mas a questão é, o que está causando essa inflamação? Tinham hipóteses gravíssimas e pouca conclusão. Então, o meu ano de 2004 foi fazendo exame, médicos discutindo o meu caso, minha visão com perda progressiva, não respondendo bem inicialmente ao tratamento, e uma mudança radical na minha vida. Eu não faço uma abordagem capacitista dessa história. As pessoas podem desenvolver muito bem a sua vida, com potência e capacidade, com limitação visual. Dito isso, a minha experiência foi de muita dor. Porque eu parei de ver as pessoas, eu não reconhecia minha própria mãe. Eu não jogava futebol, você sabe o quanto eu amo. Não via o meu time jogar, Flamengo. Na escola as pessoas copiavam a matéria do quadro para mim. Minha mãe ia para a escola, ler as provas para mim. Mudou muito a minha vida. Meus amigos ficaram surpresos, meus professores ficaram surpresos. Imagina eu, que era no meu corpo, que estava tendo
aquela mudança. Agora, eu fui salvo pelo amor. E essa frase pode ser tão clichê, mas na minha vida é testemunho. Porque é amor de mãe. Que minha mãe moveu, vem de uma família pobre. Minha mãe fez milagre econômico com as contas de uma professora da rede de educação básica infantil. Minha mãe é educadora de crianças da rede pública, sempre foi. Para ter um plano de saúde, para me levar nos melhores médicos, para viajar ao Brasil para conversar com especialistas. Amor de mãe me salvou. Amor de amigos me salvou. Meus amigos na escola copiavam a matéria do quadro para mim no vestibular. Vestibular não é mérito, não é concorrência, não é simulado, não é primeiro, segundo, relação candidato-vaga. Os meus amigos abriam mão de copiar matéria para eles, para pegar um caderno confeccionado pela minha mãe para mim, que era deste tamanho, e copiavam os desenhos de biologia, as equações de matemática, as conjugações de português. Eu fui salvo pelo amor da minha igreja. Uma igreja conservadora, velho. Uma igreja que eu não estou mais. Mas que você não vai me ouvir desprezá-la como parte importante da minha história. Mesmo que, talvez hoje, olha que curioso, eu não seja bem-vindo lá. Talvez, pode ser que sim. Mas eu não vou maldizer. Porque ali para mim foi pastor, pastora, amigo, amiga. Eu lembro de uma vez, pessoal, que fizeram um amigo oculto de chocolate surpresa para mim, na enfermaria do hospital lá em Niterói. Os adolescentes subiram, compraram vários bons e eu, sem enxergar direito, comecei a brincar e a rir. Ou seja, sem perceber, eu estava novamente rindo. Sem uma solução para o meu problema, mas sendo consolado pelos meus amigos da igreja. Então, tudo isso escapa também à racionalidade. E a minha mãe cantava comigo uma música, essa você vai cantar junto comigo. Tenho certeza. Você melhorou esse negócio de cantar, né? Eu sempre cantei muito bem. Você vai cantar, quer ver? Olha só como é que tem a ver com a minha história. Minha mãe cantava comigo esse louvor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Que forte isso. Resgatei parte da minha visão. Até hoje você sabe que eu tenho uma visão limitada, meus materiais são adaptados, mas como é que é? Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então sou muito grato a Deus pela minha saúde, pela minha visão e por todo o amor que recebi naquele momento. Henrique é um amigo, como vocês estão vendo aqui, a gente tem muitas coisas em comum, né? Ele falou da mãe dele, minha mãe é uma pessoa que foi muito importante para a minha fé. Eu já falei dela em alguns episódios aqui, uma educadora, mas que foi a vida toda empregada doméstica, que me fez com que eu estudasse para não entrar para o crime e não ser preso, não ser morto. Depois eu montei um pré-vestibular social, entrei para a universidade, os nossos amigos que entraram junto, voltamos para dar aula, são 12 anos fazendo isso, e minha mãe entrou para a universidade depois disso e se formou em pedagogia. E a gente tem outras coisas em comum, nós somos flamenguistas. Muito. Assistimos jogo junto. Alguns. Somos pé quente,
Não sou um pé frio, não, porque o jogo que a gente assistiu junto... Foi a Libertadores de Flamengo 22. É. Você estava comigo? Tava. Foi. O Flamengo ganhou. Foi. Foi. É que isso é meio redundante. Flamengo ganhou. Né, Thales? Tem um tricolor, quem não tá assistindo, tem um tricolor da minha equipe ali, ele tá com um semblante cabisbaixo, cabeça diagonal para baixo, sorrindo de forma constrangida. Então, Chama também. essas similaridades, né? Então, crescemos na igreja, família evangélica, e aí eu quero saber dois chamados, que também me perguntam muito isso. Primeiro, você se tornou pastor. Sim. Quando foi esse chamado? E, além do chamado se tornou pastor, você se tornou político. É, doideira. E aí, quando foi também essa caminhada antes de se tornar deputado, parlamentar? Bem antes, bem antes. Pastor, era um culto segunda-feira de manhã na casa das pessoas, organizado pelo pastor de jovens da época da minha igreja, pastor Brasilino. A gente chamava de segunda na brasa. Que coisa, né? E aí, sempre um adolescente ou um jovem fazia a direção do culto. Vamos ler o texto tal, vamos cantar a música tal. E tinha o momento da pregação. E foi numa segunda na brasa, no bairro do Ingá, em Niterói, que eu preguei pela primeira vez. Preguei em Daniel, acho que é capítulo 6. E eu abri, tinha umas 10 pessoas, tremendo assim, primeira vez na vida, e depois que eu comecei, eu pensei e senti, nunca mais quero parar. E dali, Wesley, não parei. Pregava e pregava. Vigília das senhoras, Henrique pregava. Culto de 6 horas da manhã, Henrique pregava. Os meus amigos voltando de rave e eu dormindo, me preparando para ir para a igreja. Não parei de pregar. E aí, a partir da pregação, surgiu uma vocação pastoral, que para mim se resume a proclamar o evangelho e cuidar das pessoas. Proclamar e cuidar, anunciar e servir. Mas foi tudo no contexto da igreja e desse culto no lar que eu descobri essa paixão. Fui estudar teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, na Tijuca, na minha cidade atual. E no dia 17 de abril, dia do aniversário da minha mãe, de 2011, depois de terminar o seminário, me formar em teologia, passar por uma sabatina, que é a tradição da Igreja Batista, teve o culto de ordenação ao ministério pastoral. Só que, simultaneamente, eu estou conhecendo a vida de Martin Luther King. E estou pensando, nossa, o evangelho tem tudo a ver com a dimensão social e a luta contra o racismo. Conheci a história das comunidades eclesiais de base, da irmã Dorothy a Frei Beto. Mas calma aí, o evangelho tem tudo a ver com justiça social, combate à fome, divisão das riquezas da terra. E comecei a ler cada vez mais o evangelho que eu tanto amava. E então comecei a ver o óbvio. Aqui tem partilha do pão, aqui tem defesa das pessoas que estão à margem, aqui tem denúncia ao cúmulo de riquezas em poucas mãos, aqui tem uma pedagogia da misericórdia, não da vingança nem da violência, aqui tem a roda da comunhão. Isso é prática política, no sentido militante. Então eu vou me organizar coletivamente no movimento estudantil, na UF, no movimento estudantil que eu ajudei a refundar no seminário. Nós refundamos o DCE de Teologia. Ganhei uma eleição, montamos uma chapa, tinha uma outra chapa, ganhamos a eleição, eu passava em sala, me chamavam de sindicalista da fé. Movimento estudantil, depois, por causa de um projeto pedagógico, uma outra história na minha escola sobre loucura, eu entrei na luta antimanicomial. Sim. Certo? E daí não parei mais, movimento negro, e me tornei meio que do nada, entre aspas, do nada, vereador em Niterói. Eu já era militante. Quando eu digo do nada, porque não era nem pré-candidato. Foi uma escadinha, assim. Vê se você vai lembrar. Freixo era de Niterói. Candidato a prefeito. Pré-candidato. Mas aí ele foi para o Rio. A atuação dele estava mais ligada à capital. Então, Marcelo se torna pré-candidato à prefeitura do Rio. Sobe o nome para ser candidato a prefeito de Niterói.
Paulo Eduardo Gomes, uma figura histórica lá da nossa cidade de origem. E o grupo que eu fazia parte só queria ter um candidato a vereador, que sempre foi o companheiro Flávio Serafini, que hoje é deputado estadual. Então, olha o que foi acontecendo. Freixo foi para o Rio. Vem Paulo Eduardo para prefeito, Serafini para vereador. Paulo Eduardo desiste e decide ser candidato a vereador. Então, o Flávio Serafini se torna candidato a prefeito. E o nosso grupo, aos 47 do segundo tempo, diz, mas quem vai ser candidato a vereador? Daí olharam para mim. Pô, pastor, professor de história, a juventude gosta dele, esse cara é altamente engraçado, como vocês estão vendo. Esse carisma que flui. E aí era uma... Você sabe esse termo? Candidatura de construção. O que é candidatura de construção? Gente, não vai ganhar. É para construir, é para animar, é para mobilizar, e faz sentido, mas não era para ganhar. Faltou combinar com o povo. A gente ganhou a eleição e do Neida eu virei vereador em Niterói. Mas entende? Fruto de militância, não como um projeto. Quero ser. Não acordei um dia e falei, nossa, o que eu posso fazer? Ser vereador. Não foi isso. E é engraçado porque é aqui que a nossa história... Isso aqui pode comer? Pode. Comer e tem café. Cafézinho, croissant, chocolate. Que eu não sei se dá para comer, mas... É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Eu tava em dúvida o tempo inteiro. Mas vai ser difícil comer deselegante, e falar. No final, como? Agora, assim que a nossa história se cruza, né? Eu venho do movimento estudantil, e aí eu era um estudante ali, fazendo movimento estudantil evangélico. Sempre muito crente, né? E aí a gente sabe como que, às vezes, a gente é zoado e tal. Eu falei, mas eu mantinha, eu sou do movimento estudantil e sou evangélico. E aí eu saio do movimento estudantil, vou para o movimento popular. Educação de pré-vestibular, educação popular, jornal comunitário, movimento de bairro. E aí alguém me vira e fala assim, tem outro evangélico. Tem um outro lá, ó, que também faz essas coisas que você está fazendo. Sim. Então vocês precisam se conhecer. E aí alguém, acho que durante uma ocupação... Eu acho que foi mesmo. Apresenta nós dois e fala, olha... E aí, assim, a gente se torna amigo. Muito. Eu aprendo muito com o Henrique. Eu passo a fazer a agenda do Henrique um período. Foi mesmo. Por isso que descobri que eu tinha que escrever as letras desse tamanho. Então, por isso eu descobri as histórias. Entendi. Por isso eu percebo quanto o Henrique é engraçado. Muito. Assim... Quem nível... encontrar com ele, pede para ele fazer uma piada para você, assim, ou imitar alguém, né? Imitar, eu já não... eu imito. Você imita, né? Você, cara, quando encontrou com ele, fala assim, fala uma piada. Meu forte é trocadilho. Trocadilhos, é ótimo. Vamos seguir. Porque se eu faço o primeiro, a gente perde completamente. Completamente. É uma sequência. E assim, recomendo. Como humorista, ele é um ótimo deputado. Ok. E aí, eu quero, antes de entrar nessa parte de parlamentar, eu quero perguntar isso, assim. É engraçado porque sempre colocam pra gente uma contradição. Sim. Como você é evangélico e está na política. E aí a maior delas é porque nossa trajetória vem do campo de esquerda. Nós somos de esquerda. Nós viemos de um campo que defende a justiça social, as causas econômicas, a gente defende a coletividade. Nós viemos dessa esquerda, e essa esquerda cristã, né, que forma a gente numa teologia da libertação. E aí as pessoas insistem em perguntar, como pode ser evangélico e ser de esquerda? E a gente ouve isso dos evangélicos. E da esquerda. E a gente ouve isso da esquerda. Então eu queria que você falasse desse não lugar que querem colocar a gente, que para mim é bem confortável. Eu sou evangélico e sou de esquerda. Sim. E como é para você isso também? Pois é. Pode chorar? Já choramos 2 vezes. A terceira não recomendo. Frei Beto diz uma coisa que me toca muito. É bíblico isso. Jesus foi preso, torturado e executado. Não morreu quentinho numa cama de longevidade, não morreu de uma doença que o acometeu na sua infância ou adolescência e não morreu de um acidente. Então, qual é a conclusão? Todo cristão é discípulo de um prisioneiro político. A verdade é essa. É filho de Deus? Para nós é. Nosso Salvador? É.
Agora, Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, está lá em João capítulo 1, tornou-se história. É talvez a afirmação mais básica da fé cristã. Jesus para nós é Deus Emanuel, é Deus conosco. E Deus conosco, para mim, é nítido. Foi de Nazaré, viveu na humildade, decidiu partilhar o pão, preferiu a misericórdia do que a vingança, denunciou textualmente o acúmulo de riquezas e foi punido por isso. Então, o que eu estou querendo dizer, e é muito importante eu explicar bem isso, do Evangelho de Jesus, na minha compreensão, brota o compromisso com a justiça social, a divisão dos bens da terra, para que todos tenham vida em abundância, e o que nós chamamos de ética do amor ao próximo. Novo mandamento dou a vocês, que vocês amem uns aos outros, não de maneira genérica, tem um parâmetro, como eu amei vocês, é o amor do Cristo. Eu tenho que olhar para Cristo e dizer, como Cristo amou? É como eu quero amar. Ali está a definição do amor, nos passos de Jesus. Nisso, todos vão conhecer que vocês são meus, se vocês amarem uns aos outros. Esse é o Evangelho. Agora, olha só a transição que eu vou fazer e que isso fique bem explicado. Na minha compreensão, e eu estou enfatizando na minha, quando eu olho para o mundo hoje, narrativas da esquerda, e a esquerda não pode ser idolatrada, nem romantizada ou idealizada. A minha fidelidade é a Jesus. Agora, tem que fazer opções, não tem? A esquerda apresenta, aos meus olhos, valores relacionados à justiça social, defesa do povo trabalhador, cuidado com a natureza que Deus nos deu e superação da injustiça. Então eu entendo como fluido, a partir dos valores do Evangelho, como cidadão no século XXI, sem idolatrar a esquerda, porque toda construção humana tem falhas e contradições. Eu não tenho mito, não tenho uma pessoa inquestionável, um herói, mas eu entendo que os valores do Evangelho me ajudam a entender o mundo de hoje por uma lente da esquerda. Agora, mais uma transição. Olha só, eu estou dizendo que Jesus é de esquerda? Não. Não, Jesus é Jesus. Inclusive, seria anacrônico, ou seja, fora do tempo, projetar sobre o Jesus histórico que veio um antes. Conceito de 1800 anos depois. Então eu nem vou dizer que o Evangelho é de esquerda, eu nem vou transformar o púlpito numa plataforma de um partido. Eu estou como deputado e fui candidato. Você sabe qual foi a minha decisão? Minha decisão foi, em diálogo com o colegiado da minha igreja, não fazer campanha na minha própria igreja. Para não confundir, para dar aquele testemunho, você é livre. Você escolhe a partir da sua consciência. Não cabe a um pastor constranger o seu voto. Tem um lugar que precisa ser preservado na igreja. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Então, assim, eu sou de esquerda. O Evangelho é o Evangelho de Jesus. E eu consigo dialogar com os meus irmãos. E o diálogo pressupõe concordância e discordância. Mas não espere de mim, não espere de mim fazer com que a igreja seja uma extensão do meu partido. Nem que a tribuna do parlamento seja a extensão do púlpito. Eu consigo ter uma ética que preserva a singularidade da igreja e entende que a dimensão pública é democrática. O Brasil não tem só evangélicos, tem povo brasileiro. Quando governa, governa para todos. Eu sou desse espírito. Então, sim, eu me sinto que nem você, confortável. Sou evangélico, discípulo de Jesus e acredito que a esquerda, digna de críticas, é uma narrativa e uma visão de mundo que me diz assim, nossa, eu quero isso aí. Sim. Pão para todo mundo, casa para todo mundo, emprego para todo mundo, vida plena para todo mundo. E nós somos desse povo. E eu sempre digo assim, eu tenho dito isso, que evangelho, nós vamos debater no campo da teologia. Pronto. Ponto. Aqui a gente debate. Esquerda ou direita está no campo da ideologia, da política. Muito bom isso. E não dá para uma sobrepor a outra. Bom. A gente não pode querer que o Estado
decida o que é pecado ou não. Jamais. Não, a igreja vai decidir. Agora, a gente também não pode querer que a igreja, Na Constituição, na diga o que é Constituição, pecado. diga o que é pecado, porque aí a Nossa. gente está transformando pecado em lei. Nossa, e muito nós boa já essa acabamos com formulação. isso. Gostou? Eu nunca tinha pensado com esse nível de objetividade. assim. E isso a gente tem dialogado, e aí eu quero entrar agora na divisão. Porque ao mesmo tempo, a gente tem visto exemplos péssimos de evangélicos atuando na política. Constrangedores, assim. E isso se destaca. Infelizmente. E eu queria que você falasse um pouco desse antagonismo e vou entrar num tema que eu e você participamos recentemente dessa polêmica, que tem um filme Poxa, chamado Essa- Apocalipse nos Trópicos. tá no roteiro? Tá. Tá legal. Maneirão, obrigado. Para. Muito Valeu, bom, valeu. parabéns aos roteiristas. Ótimo. Mas assim, eu quero que primeiro você fale o seguinte, nós somos antagônicos. Na política, nós vamos discordar de muitos políticos evangélicos. Muitos. E na teologia, nós vamos discordar de muitos líderes evangélicos, porque fazem uma política que pra gente é ruim, que é antidemocrática, que ataca os direitos, e como lideranças atuam de forma que nós discordamos, dando mais centralidade a mitos do que ao evangelho. Exato. Você entra nas redes sociais de certos políticos, você não vê mais ele falando de... Ele é evangélico, ele é pastor, mas ele fala mais de Jesus. Jesus não parece tem muito ali, você não olha assim e fala, onde que tá aqui? Então, assim, a gente discorda das lideranças. Ao mesmo tempo, nós como irmãos em Cristo, não nos descolamos dos irmãos evangélicos. Sejam eles que concordem ou não com o nosso posicionamento político. Nós, enquanto evangélicos, somos irmãos, discordamos das lideranças muitas vezes e na política temos embates grandes. Então eu queria que você falasse um pouco dessas lideranças que a gente denuncia Sim. e queria que você falasse do Apocalipse nos Trópicos, que basicamente mostra essas lideranças. Foi esse o recorte do filme. Vamos lá. Tem lideranças evangélicas na política, e que bom que a gente pode falar isso tranquila e abertamente, representam uma política violenta. Muito distante do que realmente importa para o povo. Não vejo essas lideranças assim engajadas na política, em geração de emprego, de qualidade para a nossa gente, direito à moradia, saneamento básico, combate à fome, Defesa da criação, do meio ambiente. defesa do meio ambiente. Por exemplo, fim da escala 6x1, que eu acho que é uma pauta que abençoaria muito o povo brasileiro. Vamos lá, povo evangélico, grande parte está na escala 6x1. Então essas agendas tão vinculadas à dignidade do nosso povo não aparecem. É um debate descolado, com uma moralidade meio farisaica, de uma hipocrisia tremenda e com uma hostilidade, que é onde eu mais tenho dificuldade de entender. Porque se um indivíduo só discordasse, eu pensaria, democracia é isso. Agora não, vem numa lógica de inimizade, de fake news, mas não porque a pessoa é ignorante, ela sabe que está produzindo e divulgando em escala industrial mentiras. Ela está nos desumanizando, as expressões que aparecem, eu não quero ficar citando o nome, mas dizendo assim, são do mal, aliados do diabo. Bem, propagando, na minha opinião, violência contra a nossa dignidade física. Daí eu me pergunto, isso é democrático? A minha resposta é não. Não é o espírito do bom debate de ideias divergentes. E vou além, que isso tem a ver com Jesus. Assim, glorificação da violência, desprezo ao sofrimento humano, uma certa desumanização de quem pensa diferente, uma guerra cultural, religiosa, fanática, com cheiro de morte. Bem, nos cabe enfrentar isso na política. É o que eu tenho feito em Brasília há 4 anos. Só para você ter uma ideia, vou dar exemplos das últimas semanas de denúncias que eu fiz
com ação jurídica, não só falando. Vou dar exemplos. Primeiro, relação, vou citar, depois se vocês quiserem editem. Relação da Universal, e quando eu falo Universal, estou falando de cúpula, não do povão, com forças de segurança pública. Me preocupa, Wesley. Por que policiais, na hora do serviço, estão sendo constrangidos a participar de formações dentro da igreja? Eu acho isso estranho. Não acho isso saudável. E me pergunto, já perguntei formalmente, o que está acontecendo? Por que na hora do serviço? Por que fardados? Não deveriam estar nas ruas servindo à população? Por que dentro da igreja servindo a que projeto? Que mentalidade está sendo colocada na cabeça desses agentes da segurança pública com um trabalho tão sensível que inclusive envolve o monopólio do uso da força? Armas. Uma pergunta. Outra denúncia recente. Por que também na Universal estão contabilizando este ano títulos de eleitor dos seus membros? É uma pergunta. Qual é o objetivo? Estimular a cidadania para que as pessoas votem com liberdade ou criando uma forma de controle sobre os seus fiéis e dizendo em quem tem que votar? E daí seria abuso econômico, porque você utilizar a estrutura de uma igreja com pastores assalariados por uma lógica eleitoral em período que nem eleitoral é. Outro exemplo, banco digital de igreja. Aí eu acho que a gente está perdendo parâmetros. E o endereço do banco, do reino de Deus, é o mesmo endereço da igreja. Aí... Complicado. Não, aí já desconfigurou total. E tudo isso eu transformei em denúncia. E uma coisa que você fala da violência, que é o que mais me assusta. Assustador. Porque a gente poderia discordar. Pode. Você falou, poderíamos discordar. Pode, teologicamente, biblicamente, politicamente. Mesmo achando que teologicamente a gente tem que defender a criação. Sempre. É um parâmetro que a gente tem que descansar. Deus descansou no sétimo dia. Isso não é porque ele estava cansado, porque a gente precisa ter tempo para contemplar tudo de bom que ele nos fez. Desfrutar da vida. No Êxodo tinha um esforço gigante para guardar o sábado, porque as pessoas estavam vindo de uma lógica da escravidão que não conseguiam parar. Que Deus tinha que limitar o pão a cada dia para que elas não parassem de acumular aquele pão e não parassem de trabalhar. Então, o maná. Então, assim, várias das nossas defesas são defesas bíblicas, mas está tudo bem. Poderíamos discordar. Sim. Agora, esses pastores, muitas vezes na política, agem com violência. É uma moralidade que não existe. Não, como é que é? triste. É uma moralidade, você vê triste. os áudios, quando você vê o áudio, você fala assim, a gente vira zombaria na internet. Vira. Porque você não imagina um pastor com esse comportamento. Não, muito triste. E uma moralidade, você olha assim, não, você vai pegar a vida do cara, que moral o cara tem para falar de família? Mas então, é sepulcro caiado, é moral farisaica, falso. Entendeu? E o elemento da violência, concordo com você. Vários elementos me estranham. O que mais me assusta é esse elemento da violência e de projeto de domínio, de poder. E respondendo sobre o filme, primeiro deixando evidente que a galera que está lá, uma galera que eu respeito, admiro e tem uma ótima relação. Inclusive teve um debate sobre o filme na minha igreja com uma das produtoras do filme, a Alê. Foi ótimo. Uma querida, foi no não, podcast dela também É debater. isso, ótimo. Assim, uma relação respeitosa. E eu sempre digo o seguinte... E de admiração. Respeito e admiração. É uma militante da democracia, dos direitos humanos, da diversidade, preocupada com o avanço do fundamentalismo religioso, e é uma preocupação urgente do nosso tempo. Agora, é o seguinte, o recorte do filme... E tem uma liberdade editorial para fazer isso. Eu quero olhar para esse grupo e fazer o raio-x desse grupo. Esse objetivo do filme foi cumprido. Beleza. Assim, pegou o recorte desse grupo que fala, tem poder, tem influência, está mexendo as peças do tabuleiro da política, pegou o Malafaia como exemplo disso, é de fato o exemplo, e fez o raio-x. Se esse era o objetivo, eu acho que era, parabéns. Conseguiu fazer bem. A minha questão com o filme é que, para quem está como nós, lutando para dizer o campo evangélico é popular, o campo evangélico não pode ser estigmatizado, tem uma diversidade, tem muitas variáveis que compõem o voto de uma pessoa,
Tem campo evangélico progressista, resistente, perseverante, organizado. Para quem tem esse objetivo, daí o filme complicou um pouco. Então, eu respeito a escolha editorial, o que o filme está revelando não pode ser minimizado, é grave, mas, pensando assim, para uma esquerda, parte dela, que já tem um olhar que estigmatiza o campo evangélico, a sensação que eu tenho é que quando acabar de ver o filme vai dizer, viu? E daí isso não ajuda a perceber o caráter diverso, popular do campo evangélico, nem o trabalho perseverante daqueles que estão ali numa perspectiva contra os fundamentalistas. Então essa é a minha visão sobre o filme. Concordo plenamente. Acho que não mostra, inclusive, a diversidade deles no campo da direita. Exatamente. O Malafaia ficou como único. Como único e tem muitos outros, né? Então, e acho que essa casualidade, essa relação entre ser evangélico e votar na extrema-direita. Não é só isso. Não é mesmo. Existe um projeto que dialoga, Sim, esse é o motivo de Ipicuera, muito além. que dialoga com mudanças que aconteceram. É inegável que tem outros desejos da sociedade brasileira que narram sobre segurança, sobre prosperar, melhorar suas condições de vida e que também estão nesse debate maior e que influenciam no voto. E então, falando de voto, você foi eleito deputado, foi vereador, foi eleito deputado. E eu tenho muito orgulho do seu mandato, como a sua atuação no Congresso. E eu queria que você falasse para nós dessa atuação. É uma atuação que acho que 2 temas se destacam. Um primeiro, você é o único do nosso campo na Comissão de Segurança. E segurança pública é um debate central, um debate que afeta a vida cotidiana da favela, da periferia, aonde estão a maioria dos evangélicos. Eu venho do Morro do Sapo, eu sei o que é ter a vida interrompida o tempo todo pelo tiroteio, ao mesmo tempo pela barricada, e a gente ficar no meio de um fogo cruzado, onde morre pessoas de um lado, que é o lado do crime, que aquilo impacta nas famílias, impacta na mãe, ao mesmo tempo morre policiais, aquilo impacta nas famílias, e a gente fica... O Rio de Janeiro está nisso, né? E você representando o Rio de Janeiro e o campo progressista nessa bancada. E a outra coisa, eu também sei da sua luta sobre o combate à fome, que é uma luta que é nossa, assim, eu venho dessa luta, a gente fez a campanha Tem Gente com Fome, mais de 200 mil cestas básicas distribuídas, e parece que quando a pandemia acabou, a fome passou, e essa não é uma realidade. A gente saiu do mapa da fome, mas graças a políticas que permitem a gente não voltar para ele. Então, e você está contribuindo para isso, queria que você falasse do seu mandato. Meu primeiro mandato como deputado federal, sou uma das poucas pessoas negras no parlamento brasileiro, ainda somos minoria lá, embora a maioria na sociedade, um dos poucos homens negros no parlamento, acho que vale a pena também enfatizar isso. Um dos poucos eleitos sem ter mandato anterior, uma renovação do Rio de Janeiro. Sim, o campo centro-esquerda elegeu 11 parlamentares em 2022, eu acho que eu era o único sem mandato. Tinha o Quaquá, mas ele era de Maricá com uma grande estrutura. Enfim. O homem negro, você é um dos únicos no Rio. Deputado federal. Do campo de esquerda, do campo de esquerda não tem. Né? Verdade. O único, eu acho. Vamos lá. Amigo, não é sobre orgulho no sentido de soberba, mas é alegria na obra das nossas mãos. Eu tenho alegria com o mandato que eu estou fazendo. Não é fácil chegar lá como homem negro, ainda muito desconhecido no meio da política, 513 deputados, e encaixar uma política que faz diferença para a conjuntura, para o Brasil, para o enfrentamento à extrema-direita e ajuda o nosso povo pobre e trabalhador. Não era uma tarefa óbvia. E chegando no 4º ano do mandato, eu vou te dizer para você, nós estamos conseguindo. Estou como um dos vice-líderes do governo Lula na Câmara dos Deputados. Sou coautor do projeto de lei que instituiu o Programa Nacional das Cozinhas Solidárias, que já é uma política pública do governo Lula. Então a lei já se materializou. Vale dizer, cozinha solidária não é invenção do governo ou do mandato, é a experiência que eu aprendi com você, que eu aprendi com o povo, que eu aprendi com o MST, com o MTST,
especialmente na pandemia. Lembro de você me ligando, lembro das suas lives. O que nós fizemos? Pegamos a experiência de vocês e dissemos, isso tem que virar referência nacional e essas cozinheiras precisam de suporte, de alimento que vem da agricultura familiar, de bolsa que vem do governo federal, para que possam fazer com mais qualidade, numa escala maior, alimentando mais gente. Olha que vitória do nosso mandato, junto com o companheiro Guilherme Boulos. Isso já valeu essa legislatura. Mas não só. Eu sou um homem negro, Wesley. As pessoas não sabem, mas a minha família é de origem pobre, eu cresci no Fonseca, no pé da Vila Ipiranga, uma favela em Niterói. Não foram poucas as vezes que, diante de um tiroteio, ou eu corria para o bloco 15, bloco da vovó, eu cresci em casa de vó, eu não tinha casa nem alugada para mim, com a minha família, ou eu, conforme minha mãe dizia, deita no chão, você sabe disso, deita no chão. Então, como homem negro, eu pensei, eu vou para a Comissão de Segurança Pública. Quase ninguém me apoiou. Mas eu fui para lá para fazer um enfrentamento histórico e pedagógico contra a barbárie. Ali é o lugar que as pessoas zombam da lágrima das mães que você consola. A gente está consolando mães que perderam filhos pela violência do Estado. Eles estão rindo da lágrima dessa mãe. Eu disse, é para aí que eu tenho que ir. Não é para ser sal na terra e luz do mundo? Fui lá debater favela, periferia, inteligência, cor, e eu debato com técnica, eu estudo. Eu não estou convencendo nenhum deles, mas eu estou dialogando com muita gente que está vendo essa comissão. E gente de centro, de direita, conservadores, que estão dizendo, nossa, Henrique, o seu trabalho ali me ajudou a entender que a proposta dos caras é irracional. E não só fiz debate político-pedagógico, estou aprovando, está assim na cara do gol, um projeto histórico, cujo título é Do Crime para o Povo. Quando um bem é tomado novamente pelo Estado, estava sob o controle de uma milícia, de uma facção, organizações criminosas, um sítio, uma casa. Se houver uma avaliação de que a estrutura está ok, licenciamento ambiental ok, não tem um dono, não é uma propriedade de alguém, isso vai ser retomado para, olha só, vou me emocionar, Programa Nacional de Justiça Territorial Restaurativa. Olha que bonito. Aquilo que estava no crime é restaurado para ser utilizado consultando a comunidade, democracia, para atender as demandas do povo, com finalidades sociais, artísticas, culturais ou esportivas, com gestão pública e acesso gratuito. E olha só o que é saber fazer política, humildemente, mas também com amor próprio. Articulei com a direita. Fui lá perseverando, conversa com um, conversa com o outro, pega um relator do projeto que não é do nosso campo, vence a resistência dos caras. E aí, articulação com o governo. Estamos aprovando, cara. E essa é a minha última pergunta também. Achei ótimo esse projeto, assim, fiquei impressionado. É isso, nós evangélicos estamos nas periferias. A gente sabe o que é a ressocialização. Para nós, bandido bom não é bandido morto, é bandido convertido, que muda de vida, essa ressocialização. Para a gente é muito comum ver um espaço como esse que a gente está falando e a gente poderia dizer que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Porque, e a gente denuncia, a igreja vai lá e diz, olha, você está no caminho errado, você precisa mudar. Então, e a periferia sente tudo isso. Então, parabéns por isso, muito obrigado. E por último, a minha pergunta é essa, assim, tá, a gente vai lá e tem o quebra-pau, e você já falou disso, mas e o diálogo? Existe esse diálogo? Você acabou de dizer que tem essa experiência, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho mais para esse final isso, assim. Existe alguma coisa que a gente tenha em comum, que a gente consiga dialogar, que a gente consiga olhar e falar assim, o cara tá do outro lado, defende uma coisa diferente da minha, mas talvez aqui a gente defende a mesma coisa, aqui nós somos parecidos. É possível. Vamos lá, resumidamente, sei do nosso tempo. Papo reto. Tem pessoas ali tomadas pelo fanatismo, pelo extremismo e pelo ódio, com as quais não é possível dialogar. Honestamente. Não tem o que fazer, velho. É hostilidade no microfone, fora do microfone, assédio, ameaça, achincalhamento, humilhação. Aí, cara, entende que não é indisposição minha? É um bloqueio. Agora, também vou ser honesto. Tanto no centro político quanto na direita,
Se você tiver sabedoria, humildade de coração, sem perder princípios e projeto de sociedade, você consegue. Aí tem que sair do sectarismo até para fazer, eu vou usar uma palavra bíblica muito importante, o discernimento. O que é discernir? Estou discernindo. Aqui não dá, é extremismo. Calma aí, aqui tem uma lacuna, vou apresentar esse projeto. Nesse ponto pode ser que eu consiga o apoio desse parlamentar. Isso é, na minha opinião, estratégia com sabedoria, foco e projeto para avançar coisas para o nosso povo. Então, tem horas que não tem diálogo, é só um enfrentamento político, pedagógico, profético. E tem horas que pelo discernimento você entende, aqui eu consigo avançar, dialogar e ter uma vitória para o nosso povo. Então é possível em vários momentos, sim. Então, falamos de tudo isso, contamos sua trajetória, falamos da atuação que você está fazendo nesse momento, mas a gente ainda tem muita caminhada pela frente e eu queria que você conseguisse trazer essa visão, assim, olhando para o futuro do campo progressista. Quais são as tarefas que a gente tem e por onde a gente deve caminhar? Porque a gente, apesar de nós estamos no imediatismo, sempre olhando, não, temos que reagir àquilo, temos que reagir a isso, olhando muitas vezes a curto prazo, quem vai ser candidato nessa eleição, é o tempo todo esse, mas assim, existe algum horizonte. Também não vamos cair num horizonte que não é real, que a gente também vê e olha e fala, olha, isso aqui, não, nesse momento, no caminho que a gente tem construído, não é possível. Mas que futuro é esse pensado para o Brasil? Perfeito. Tarefa para o campo progressista no momento histórico que nós estamos vivendo. Derrotar política e pedagogicamente, também eleitoralmente, a política do ódio e da violência que é representada pela extrema-direita. É uma tarefa urgente no mundo de hoje, ao avanço de uma política da arma, que é autoritária e estarrecedora do terror. Nós precisamos de um campo progressista capaz de construir pontes de diálogo para além de uma bolha, para formar uma maioria social que possa isolar essa política do ódio. Isso é tarefa urgente, mas nós temos que ir além. Esse mesmo campo progressista, para além de resistir, precisa anunciar um projeto. E esse projeto, curto, médio prazo, tem que ser de aperfeiçoamento da nossa democracia e de justiça social e redução da desigualdade. Então tem que ser um campo progressista, na minha opinião, cada vez mais popular, que tenham pessoas com a nossa cor, com a origem na Vila Ipiranga ou no Morro do Sapo, e que possa ter pés no chão. Não basta a força do conceito, de uma boa ideia. É preciso a força de mobilização das pessoas. Não basta o sofá e torcer. É preciso rua e encontrar. O campo progressista precisa ter capacidade de diálogo, formação de frente, cheiro de gente, com base popular e, na minha opinião, para melhorar a democracia, estou falando de direitos humanos, de defesa do povo negro, da dignidade das mulheres, dos povos tradicionais, do cuidado com a mãe terra e no debate socioeconômico. Wesley, termino com isso. Não dá para viver num dos países mais desiguais do mundo. Tem que erradicar a fome. Uma grande meta de eliminar a pobreza, de distribuir a renda, de garantir o descanso sagrado para o povo ir para a igreja, ou para o terreiro, ou para o boteco, ou para o barzinho, ou para o shopping, ou para um curso profissionalizante, ou para descansar, dormir, curtir os filhos, conversar com o avô. Então, dignidade humana, com justiça social e erradicação da pobreza, com aperfeiçoamento da democracia, cultura de paz e com cheiro de gente, de povão, é o campo progressista que eu estou vendo que tem futuro para o nosso tempo. Mas tem que unir conceito com gente, e gente simples e trabalhadora, que está na igreja, que está no terreiro, que está na escala 6x1, que está lutando para sobreviver. É esse povão que precisa entender com a gente. E a gente com esse povão, que a proposta da extrema-direita é estarrecedora, desumana e antipopular. A extrema-direita usa a moral para confundir o povo.
para maltratar o povo, para massacrar a nossa gente. E a gente tem que se desvencilhar disso para, junto com o povo, não pelo ou para, mas com o povo, ter um projeto pé no chão. Bora acabar com a fome? Bora melhorar as condições de vida do povo trabalhador desse país? Bora defender os corpos que estão sempre sendo massacrados? Desde o homem negro na prisão, a mulher negra no hospital? Bora construir um país com cultura de paz. Eu acho que para o próximo horizonte, nossa, já vai ser lindo demais. Depois a gente vai dobrando a aposta, até acabar com tal capitalismo. Como dizia Malcolm X e tantos outros. Outros mundos são possíveis. São. Espero que vocês continuem assistindo o nosso podcast. Cara, eu gostei muito. Muito obrigado. Valeu. Então, se você gostou desse nosso episódio, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que você achou e compartilhe para mais gente.